estamos estudando sobre adoração no contexto da educação. E hoje veremos que o propósito de Deus é que os filhos sejam ensinados sobre os benefícios e sobre o porquê de se adorar a Deus. Vou ler para você o que está no Salmo 78, 1 a 17, para você perceber que a adoração a Deus é algo que também transmitimos aos filhos. Óbvio que chegará um momento em que os filhos, por livre e espontânea vontade, vão decidir se adorarão a Deus ou não. Mas os pais precisam ensinar aos filhos, porque é um mandamento de Deus em Deuteronômio 6, 4 a 7. Lembra-se do que nós dizemos ontem? Que o ser humano ele é transformado à imagem daquilo que ele adora ou contempla. Então, se você ouvir, por exemplo, algum ateu dizer para você o seguinte: mas quando você ensina o seu filho a seguir uma religião, você não está dando liberdade para ele. Você não está dando libertinagem para ele, é diferente. Você está dando a ele sim a liberdade, porque ele vai, através da adoração a Deus, aprender a fazer boas escolhas. E aí você pergunta para esse ateu: você quer que eu ensine meu filho a ser ateu como você? Ou a crer em Deus? Vai ficar mais fácil para mim imprimir valores na mente do meu filho, crendo ele em Deus, em que existe uma verdade absoluta, ou vai ficar mais fácil para mim imprimir valores, ensinando para ele que Deus não existe, que ele não tem que prestar contas de nada do que ele faz na vida dele? Esse tipo de argumento ateístico é um absurdo. Ok? Então vamos obedecer aquilo que Deus ensina, e ele diz que é para nós transmitirmos aos nossos filhos os ensinamentos acerca da adoração. Então vamos fazer uma análise do que está no Salmo 78. Salmo 78, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Você vê nesse salmo contando-se a história, resumida obviamente, do povo de Israel, do quanto Deus cuidou deles ao libertá-los do Egito, fazendo sinais e prodígios na frente de todos eles, e o quanto Deus cuidou deles ao longo do deserto.
Era essa história, era este ensinamento de que Deus estava com eles a todo instante, de que essa história que deveria ser transmitida para os filhos. Os filhos deveriam saber o que Deus fez pelos pais no passado, o que Deus faz por eles no presente e, obviamente, o que Deus faria por eles no futuro. Mas essas histórias do passado, da atuação de Deus em favor de Israel contra o Império Egípcio, isso deveria ser ensinado aos filhos, para que eles aprendessem a confiar em Deus e para que esta confiança em Deus os acompanhasse por toda a vida e os levassem a louvar a Deus por tudo aquilo que Ele faz na vida deles. Louvar a Deus nada mais é do que elogiá-lo. Nós o elogiamos por meio da música, por meio das nossas boas obras, por meio do nosso estilo de vida. Estamos louvando a Deus quando vamos à igreja e cantamos a Ele e lemos a Sua palavra. Louvamos a Deus quando cantamos na nossa própria casa. Louvamos a Deus, o elogiamos quando lemos a Bíblia e agradecemos a Ele por aquilo que Ele nos ensinou e nos revelou. Então essas são algumas das lições que nós aprendemos esse texto, de que a educação em Israel incluía ensinar aos filhos as histórias sobre a maneira como Deus tratou com o seu povo. E da mesma forma você e eu, como pais, devemos fazer isso. Mostrar o que Deus fez pelo seu povo ao longo das eras e dizer para os nossos filhos que este Deus continua ativo hoje no santuário celestial, atuando em favor da nossa salvação, para que quando Cristo voltar estejamos preparados e em pé diante da presença dele. E a maior herança que você pode deixar para o seu filho é a fé em Deus. Onde quer que o seu filho esteja, não importa a circunstância pela qual ele passe, confiando em Deus, o seu filho sempre sairá das situações difíceis ou encontrará respostas para elas. Amanhã vamos dar sequência ao nosso estudo e eu quero mais uma vez agradecer a sua companhia. Para finalizar, eu gostaria de convidar você para participar de uma aula de interpretação bíblica. Será a versão 2.0 de um aulão que fizemos e que foi uma grande bênção. Será no dia 19 de janeiro. Dia 19 de janeiro, nós vamos fazer um aulão, é um evento no Facebook, e aí você depois vai receber as instruções de como você pode se inscrever neste aulão. Você vai ver o link na descrição do áudio, e será a versão 2.0. E eu tenho um material, que foi uma apostila que eu preparei, para servir de base para esta aula, e todo aquele que se inscrever neste evento do Facebook, obviamente vai ganhar de presente essa apostila, tá? Este é um evento no Facebook e por isso é um evento pago, mas é muito, muito acessível e as horas que passaremos juntos estudando sobre interpretação bíblica vai valer e muito a pena. Para você ter uma ideia, além dos conceitos que eu vou apresentar para você, eu vou estudar com você na prática. Eu vou estudar, por exemplo, com você a carta de Paulo aos Gálatas. Vou mostrar direitinho como nós fazemos um estudo de uma epístola, né? Como que nós analisamos o contexto, como que nós fazemos as anotações para depois juntarmos as peças do quebra-cabeças e entendermos a mensagem de Deus para nós. Então vai ser uma honra para mim ter a sua participação neste aulão, na nossa aula de interpretação bíblica versão 2.0. Veja mais informações na descrição do áudio e que Deus abençoe a você e lhe dê uma ótima semana.